Ok, amados irmãos, nós queremos, nesse instante, convidar você a abrir a sua Bíblia no livro de Atos dos Apóstolos. Livro dos Atos dos Apóstolos, no seu capítulo 1. No versículo 8. Atos 1, versículo 8, que diz o seguinte. Achamos todos? Mas recebereis poder do Espírito Santo que há de vir sobre vós, e vocês serão minhas testemunhas, tanto em Jerusalém, como em toda a Judéia e Samaria, e até aos confins da terra. Oremos. Pai querido, mais uma vez, falamos contigo em nome de Jesus, e fala também, Pai, por meio do teu Espírito aos nossos corações nessa noite. Não levas em consideração a pequenez desse pregador, suas limitações, suas fraquezas, mas que a tua palavra santa e pura possa passar em seus lábios e assim permanecer, encontrando guarida no coração do ouvinte. Em nome de Jesus nós oramos. Amém e amém. Essas foram as últimas palavras do Senhor Jesus aos seus discípulos. Jesus passou aproximadamente 3 anos e meio, junto com seus discípulos, exercendo esse ministério de preparação dos apóstolos. E agora é a última palavra de Jesus aos apóstolos. Jesus disse que eles vão ficar em Jerusalém até a descida do Espírito Santo, e essa descida do Espírito Santo tinha um objetivo específico, um objetivo extraordinário, que era fazer deles testemunhas de Jesus, tanto em Jerusalém, na região de Samaria, Judéia e até o bairro de Setúbal, até os confins da terra. E depois que ele disse isso, a palavra de Deus diz que ele foi levado aos céus. E depois disso, que ele foi levado aos céus, apareceram os varões lá, os homens, e a gente sabe que eram os anjos de Deus, dizendo àqueles homens: esse que vocês viram subir, ele vai voltar. E nós estamos nessa ardente expectativa da volta do Senhor Jesus. Como os discípulos também provavelmente ficaram. Mas enquanto isso não acontecia, existia aquela promessa da descida do Espírito Santo que se cumpriu no dia da festa do Pentecoste, e a missão a ser realizada: ser testemunha de Jesus em todos os lugares do mundo, desde Jerusalém até os confins da terra. Meus irmãos, esta missão não foi somente para os apóstolos, ela passou a ser naturalmente a missão da igreja. Eu e você temos a grande responsabilidade de anunciarmos, de sermos testemunhas de Jesus Cristo por onde quer que a gente vá, desde a nossa Jerusalém, que pode ser num contexto mais particular, a nossa própria casa, junto aos nossos filhos, junto a nossos familiares, não é? Sendo a nossa Jerusalém, e aí expandindo-se para a nossa Samaria, nossa Judéia e também os confins da terra. É nossa missão. Mas muitas vezes, meus irmãos, nós, como em várias áreas da nossa vida, nós nos encontramos sem motivação para realizar. Você já viu essa cena ou essa palavra de alguém dizer: rapaz, eu estou tão desmotivado,
E aí, vamos para a igreja? Estou tão desmotivado de ir para a igreja. Vamos passear? Não tem motivação nenhuma para passear. E aí, irmãos, por que se usa muito essa palavra motivação? Tá? Eu fui pesquisar essa palavra num contexto psicológico, né? No dicionário de psicologia, diz que motivação é um conjunto de fatores, presta atenção, é um conjunto de fatores que despertam e sustentam ou dirigem o comportamento humano. Então, a motivação, ela não é uma coisa só. Psicologicamente falando, ela é um conjunto de fatores que nos leva, nos direcionam, vamos dizer assim, nos desperta e até nos sustenta naquela realização daquela determinada ação ou aquele comportamento em nossa vida. Então, eu queria partir daqui, dessa ideia, hoje à noite. Quais são os fatores motivacionais que nos sustentam nesse projeto divino, de ser testemunha de Jesus por onde quer que a gente andar? Então, é necessário que a gente tenha essa motivação. E talvez você fique pensando, está ligando a sua motivação a um fator só. E eu quero dizer que, às vezes, um fator só não é suficiente para nos manter motivados para realizar alguma coisa. E aí, eu queria dar alguns fatores motivacionais que nós possamos, para que a gente possa ser testemunha de Jesus, para que a gente possa pregar o Evangelho de Jesus Cristo, por onde quer que a gente esteja, e qualquer canto, qualquer lugar, ou qualquer época, a gente seja anunciadores, proclamadores da pregação do Evangelho. Recentemente nós falamos aqui sobre a necessidade que nós temos de fazer missão e evangelismo. A gente tem até essa mensagem gravada aí no YouTube, que o irmão preparou e organizou. E hoje nós queremos falar sobre esses fatores que vão nos manter firmes, animados, motivados a cumprir a missão que Jesus deixou, de sermos testemunhas, tá? O fator motivacional não é a presença do Espírito Santo no nosso coração, não, tá? Esse não é um fator motivacional. Este é uma essência extremamente necessária. Sem a presença do Espírito Santo, nós jamais seremos testemunhas. Isso foi dito aos discípulos. Quando vocês receberem poder, só depois que vocês receberem o Espírito Santo, vocês serão minhas testemunhas. E aí eles aguardaram em Jerusalém a descida do Espírito Santo para poder fazer isso. Todos nós aqui, que confessamos Jesus como Senhor e Salvador, né? A palavra de Deus diz: uma vez escutou, creu, foi selado com o Espírito Santo de Deus pela fé em Cristo Jesus, e aí nós já temos a essência, o necessário, o fundamento básico para cumprirmos a missão. E os fatores, quais são? Eu quero começar com Romanos 1,16. Se o nosso irmão Eduardo conseguir colocar aí, a gente já pode ler, está aí? Romanos 1,16, obrigado, Eduardo. A palavra de Deus diz: pois não me envergonho do Evangelho, disse o apóstolo Paulo aos Romanos, porque é o poder de Deus para a salvação de todo aquele que crê, primeiro do judeu e também do grego. Primeiro fator motivacional é a fé que nós temos no poder do Evangelho. Se nós ficarmos pensando que a razão da pregação do Evangelho e da conversão de almas somos nós, somos a nossa habilidade, a nossa forma de pregar, o nosso jeito, então nós estamos perdidos. Nós logo vamos desanimar, logo vamos desistir. Porque não somos nós que convertemos ninguém. Nós precisamos somente crer, como o apóstolo Paulo diz, que ele crê no poder do Evangelho para a salvação de todo aquele que crê.
Então, a primeira coisa que me anima, primeira coisa que me mantém aqui, não quero colocar em ordem de prioridade, tá? A primeira coisa que a gente comenta hoje é a fé que eu tenho no poder do Evangelho. Então, você precisa crer no poder do Evangelho. Porque quando nós cremos no poder do Evangelho, nós simplesmente só temos que fazer o quê? Anunciar. Já vi muitas pessoas, eu tenho até, recentemente eu falei, não sei quando, por aqui, de uma ilustração de uma jovem que foi sair para evangelizar e ao final do dia, ou ao final do evangelismo, chegou triste e desanimada. E o pastor disse, o que é que você está tão triste? Ela disse, ninguém se converteu. Eu falei para tanta gente, ninguém se converteu. E aí ele disse, quem disse a você que não? Mas ninguém falou. Não é você que converte ninguém. Você cumpriu a sua parte. Você cumpriu o seu papel de anunciar. Agora, quem vai converter, quem vai transformar esta semente plantada no coração do pecador é o Espírito Santo de Deus. Alegre-se, se anime. Você fez o seu papel. O resto agora é com o Espírito Santo de Deus. E você não precisa contabilizar. Ah, vou anotar. Se converteu um, se converteu dois. Então eu, pastor Paulo, estou aqui há 27 anos ministrando aqui nesse púlpito. Então eu já tenho, deixa eu ver, X, menos 9, 9 fora. E, eu tenho X conversão. Não tenho. Eu não tenho a mínima ideia quantas pessoas se converteram com a pregação do pastor Paulo aqui do púlpito. Porque eu não tenho o mínimo interesse de contabilizar isso. Eu não sei nem quantas pessoas eu batizei. Eu não tenho o mínimo interesse. Mas uma das coisas Deus sempre confirma, que a palavra pregada, anunciada, ela não volta vazia, ela produz frutos. Tá? E aí eu digo para você, eu não sei, a gente... essa semana eu já preguei, além da igreja, preguei em outros cantos, a gente não sabe nem aonde falou, isso está sendo repetitivo. Mas eu dei uma ilustração de um momento que eu estava desanimado. Porque às vezes, Davi, o pastor às vezes desanima, vocês fiquem sabendo disso. Eu estou logo avisando para vocês não peguem de surpresa. Às vezes o pastor dá um desânimo assim, mas rapaz, o que é que eu estou fazendo? Será que está valendo a pena mesmo o exercício do meu ministério? E a gente fica para baixo. Uma vez eu fui convidado para pregar na região lá do São Francisco, do Vale do São Francisco. E depois de pregar, um jovem me procurou e disse assim, pastor, o senhor não me conhece. Eu disse, não, eu realmente não te conheço. Ele disse, eu sou presidente da mocidade de tal igreja. Eu disse, sim, e daí? Ele disse, há 4 anos atrás, o senhor esteve na Ilha do Tesouro, que era um acampamento batista, que era lá na barragem do Rio São Francisco, uma ilha que foi doada para os batistas lá, eles fizeram um acampamento, eu fui lá pregar. 4 anos atrás, ele disse, e o senhor pregou naquele acampamento sobre isso, isso, isso e isso. E naquela ocasião eu não me converti, mas quando eu cheguei em casa, no outro dia, eu fui para a igreja e eu confessei Jesus como Senhor e meu Salvador, por causa das palavras pregadas naquele acampamento. E hoje, 4 anos depois, eu sou o presidente da juventude aqui na igreja. Mas isso deu um ânimo tremendo, porque você pensa que você foi para um acampamento lá na ilha, pregou durante 3 dias, ninguém se converteu, aí você diz, poxa, né? Prega tanto e ninguém está aí, ninguém se converte. Mas a palavra foi plantada. Aquele jovem veio testemunhar que a semente produziu fruto. E produziu tanto fruto que hoje ele era um líder da juventude em sua igreja. Não é? Então, nós não precisamos, irmãos, estar preocupados com o resultado do que eu prego, de como eu falo. A gente só tem que se preocupar de anunciar. Ter fé no poder do Evangelho. Porque o poder está na palavra de Deus, não no método, não na maneira como se prega, na estratégia, não. O poder está na pregação do Evangelho. Então esse é um primeiro fator motivacional. Quando eu tenho fé no Evangelho, eu estou sempre anunciando, porque eu não estou
preocupado em contabilizar se A ou B e quantos se converteram. Um segundo fator motivacional nós encontramos no capítulo 4 do livro de Atos. Atos, capítulo 4, versículo 20. Atos 4, 20 diz o seguinte: pois nós não podemos deixar de falar das coisas que vimos e ouvimos. Eu lembro que os apóstolos, em alguns momentos, foram coagidos a calar-se, a silenciar, a não falar mais de Jesus. E esta era a afirmação que eles tinham: é impossível eu deixar de pregar, deixar de falar das coisas que eu tenho visto, que eu tenho ouvido e que até tenho experimentado. Não dá. É muito para mim guardar comigo. Então esse é outro fator. É a nossa própria experiência com o Evangelho. E essa, irmão, esse testemunho pessoal é incontestável. Ninguém pode contestar uma experiência pessoal sua. Podem questionar alguns fatos de terceiros. Alguma história que você venha a contar, alguém pode dizer: isso é mentira. Isso não aconteceu. Mas testemunho pessoal é incontestável. É a sua própria experiência. Então, a experiência que você teve com o Evangelho de Jesus, a transformação que ele fez na sua vida, esse é um fator que me motiva, que te motiva e nos motiva a anunciar para as pessoas. Em síntese, em resumo, é dizer: em mim isto aconteceu. O Evangelho de Jesus me mudou, me transformou. Então isso eu tenho necessidade de pregar para as pessoas. Por quê? Porque é algo natural que a gente tem como ser humano. Acontecem umas coisas com a gente, né? Até uma coisa simples, né? Tomei uma topada ontem, arrancou, né, como diria na minha linguagem juvenil, o samboque do dedo. Você não aguenta ficar sem contar para ninguém. Você se junta com 2 colegas, 3, rapaz, eu nem te digo, ontem tinha uma caixa na frente de casa, e eu marquei carreira, e fui chutar ela, e tinha uma pedra dentro. Não é? Ó para aqui, ó, o que aconteceu. Isso, eu estou dando um exemplo besta, básico, mas tudo a gente tem vontade de contar para as pessoas, não é? Então, aconteceu isso na minha vida, eu já encontro, rapaz, não sabe o que aconteceu ontem, isso. A gente conta, é natural. E às vezes até quando é uma experiência que vai trazer benefício para as outras pessoas, não é? Olha, eu estive lá naquele lugar e ali é perigoso, quase eu sou assaltado. Quando tu for lá, cuidado. Não é? A gente tem esse cuidado de passar para as pessoas a experiência que a gente passou. Então, se isso é natural ao ser humano já, imagine você compartilhar algo extraordinário da parte de Deus que aconteceu conosco. Esse é um fator motivacional, a nossa própria experiência com o Evangelho de Jesus. Como disse o apóstolo aqui no livro de Atos, eu não posso me calar das coisas que eu tenho visto e das coisas que a gente tem ouvido. Então, meu irmão, tem um aspecto aqui interessante e de certa forma, de acender o sinal vermelho, é se você não tem essa experiência com o Evangelho. Realmente, se você não tem essa experiência, você não tem nenhuma motivação para contar para ninguém. Então, pensa bem, como é que está a sua vida? Porque se sua vida só é, eu estou indo para a igreja, eu gosto lá do Bruno, o Bruno canta uns louvores bonitos, eu gosto de ir lá na igreja. Isso não é suficiente, isso vai passar logo. E você logo vai encontrar outras coisas legais e bonitas de ver. Mas o poder do Evangelho na sua vida, isso não acaba nunca. E é uma chama acesa no seu interior permanentemente. Terceira coisa que eu queria compartilhar com você como um fator motivacional, nós encontramos no 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 14.
que não deixa de ser algo parecido com esse que nós falamos, daquilo que a gente sente, né? Ele falava das coisas que vimos e ouvimos, mas aqui é algo que é bem profundo no que a gente sente. Pois o amor de Cristo nos constrange, julgando nós isto. Um morreu por todos e logo todos morreram. O amor de Deus, de Cristo, nos constrange. A palavra constrangimento para nós tem um sentido pejorativo, eu posso até dizer, não é? E ela tem um sentido ruim, não é? Rapaz, eu fiquei constrangido com o que você falou. Rapaz, você me constrangeu naquela hora, não é? Quem gosta de fazer muito isso é filho pequeno com os pais, não é? Constranger os pais. Às vezes você conversa um negócio dentro do carro. Rapaz, eu estou achando o pastor, aquela barba do pastor está tão feia. Eu acho que o pastor devia tirar aquela barba, está muito feia. Isso você vindo para a igreja no carro. Aí quando chega na igreja, a primeira coisa que o pirraia, que estava lá atrás do carro, ouviu foi: pastor, a sua barba é muito feia, paiinho disse. Aí o pai: não, que é isso, menino? Oxi, constrange o pai na frente do pastor, não é? O sentido aqui, meus irmãos, não é ruim. Aqui a ideia é o amor de Deus revelado por Cristo em nós, nos inquieta, nos incomoda. Esse é o sentido. E nos impulsiona para fazer alguma coisa. O amor de Deus por nós, dando Ele a sua vida, entregando-se na cruz porque me amou, isso me deixa incomodado. Eu preciso fazer alguma coisa. Eu não posso ficar quieto diante de tanto amor. Quando nós experimentamos verdadeiramente esse amor. E para experimentarmos isso, nós precisamos entender, compreender, absorver que nós não temos merecimento nenhum. Quanto mais a gente reconhece que não merece esse amor, mais ele se torna grandioso para nós. Quanto mais a gente pensa que a gente é uma pessoa legal, a gente é uma pessoa boazinha, né? Deus olhou para mim e disse: olha que pessoa bonita, que pessoa gentil, que pessoa amável, que pessoa legal, eu vou morrer por ele. Mas o amor de Deus diminui. Por quê? Porque torna-se merecimento. Eu mereço o que Deus fez por mim. Mas quando nós caímos na real, de que nós não somos bonitinhos, não somos legalzinhos, não somos bacaninha, a gente não é nada, a gente realmente é mal, em essência, é inimigo de Deus. Quando não tínhamos a Cristo, nós éramos inimigos de Deus. E se você não tem Jesus ainda no seu coração, se você não confessou Jesus como o Senhor da sua vida, se você não entregou a sua vida totalmente a Cristo, a palavra de Deus diz que você é amigo do mundo. E, consequentemente, a mesma palavra diz: quem é amigo do mundo é inimigo de Deus. Isso é pesado. É pesado ser inimigo de Deus. Ninguém quer, não é? Porque hoje é moda falar de Deus é amor, Deus é legal, Deus é bom, Deus é grande, Deus é fiel. Tem camisa, tem boné, tem chaveiro, tem uma mídia trabalhando em cima disso, de um aspecto superficial da ideia de Deus. Mas se você não recebeu Jesus como seu Senhor, o Filho de Deus, o Altíssimo, se você não recebeu humildemente, reconhecendo que é pecador e que não tem como pagar pelos seus pecados e que você está condenado a uma morte eterna, se você não reconhecer isso e receber Jesus como o único meio de salvação, você ainda é amigo do mundo e não é amigo de Deus, ou seja, é inimigo de Deus. E eu temo por você. Ai de você. Porque é melhor, irmãos, cairmos na mão dos homens do que na mão de Deus. Porque Deus é amor, legal, é mesmo. Mas Deus também é justiça. O homem, ele pode simplesmente só tirar a nossa vida. Deus, ele pode nos reduzir ao pó e à inexistência. Ou pior ainda, a uma existência eterna sem Ele.
Então, por isso, eu queria deixar esse alerta com você, que ainda não confessou Jesus como Senhor. Confesse Jesus como Senhor. Receba o amor dele, sinta o amor dele. E fale como o apóstolo Paulo falou aos irmãos em Coríntios. Esse amor, quando eu começo a refletir sobre ele, quando eu começo a pensar sobre esse amor, e quão grande foi, eu fico constrangido. Eu preciso fazer alguma coisa. E esse é um fator motivacional, para que eu possa anunciar às outras pessoas esse grande amor de Deus por eles. Uma quarta coisa, como um fator motivacional, eu queria que vocês pudessem ler aqui o Mateus 28, 19 e 20. É versículo bem conhecido dos crentes, né? Ide, portanto, fazei discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O imperativo desse versículo, volto a dizer, já falei outras vezes aqui, o imperativo não está no ide, mas está no fazer discípulo, tá? Nesse texto, o imperativo, a ordem, não é ir. No contexto original do grego, aqui está dizendo indo. Por onde você for, onde você estiver indo, o imperativo diz façam discípulo. E esse é um fator motivacional para mim e para você. Obediência. Obedecer à ordem do Senhor. Ou seja, o desejo de obedecer o imperativo de Cristo, de fazer discípulos, de pregar o Evangelho de Jesus Cristo, ensinando a todos os homens que você tiver condição e acesso a guardar as palavras e o ensino de Jesus e entregar a sua vida para Jesus. Então, esse é outro fator. É o meu desejo, é o seu desejo de sermos obedientes à ordem do Senhor Jesus de fazer discípulo. E só é possível fazer discípulo de Cristo, anunciando esse Cristo às pessoas. Quinto fator, eu vou logo dizer para você ficar aí, esse negócio vai demorar muito, é? Quantos fatores o pastor vai falar? Vou logo anunciar para você que a gente só vai falar por 86 itens, né? 86, a gente está onde? No quinto, é brincadeira. Né? São 7, eu separei só 7 fatores motivacionais, tá bom? A gente está no quinto, e é em Lucas 15, de 1 a 10, a gente não vai ler o texto todo, mas só vai especificar que texto é esse, tá? Então, Lucas, do capítulo 15, a partir do versículo 1, é quando Jesus faz aquele conjunto de parábolas, tá certo? Da ovelha perdida, da dracma ou da moeda perdida e do filho perdido, que é o que a gente chama de filho pródigo. Há um conjunto aqui de parábolas de Jesus falando sobre o cuidado, sobre o interesse, a busca de Jesus pelas almas perdidas. Na ilustração da ovelha, na ilustração da moeda que se perde dentro de casa e na ilustração do filho que se perdeu e foi achado. Lembra disso? Este filho estava perdido e foi achado. E começaram a alegrar-se. Então, qual é um fator motivacional aqui nesse conjunto de parábolas? É o valor das almas. O valor das almas perdidas. Jesus valorizava muito essas almas. Você lembra que, certa ocasião, Jesus estava olhando a multidão. E o texto diz assim, e ele teve íntima compaixão por eles. Porque dizia, eles andam desgarrados como ovelha que não tem pastor. E Jesus sofreu muito com isso. Então, meus irmãos, esse fator motivacional do valor das almas, a gente precisa ter. Eu já compartilhei com vocês aqui, e vocês sabem disso, que há muitos anos aqui eu não preguei sobre o inferno. Né? Quando é que você lembra que o pastor Paulo pregou sobre o inferno aqui? É porque o inferno não existe? Não, o inferno existe. Tem gente por aí dizendo que não existe, tá? Que o inferno foi um negócio inventado pela Igreja Católica para manter os seus devotos ali presos à religião, nada disso. Eu quero garantir para você que Jesus Cristo, o Senhor Jesus aqui na terra, nos escritos que nós temos, ele falou muito mais de inferno do que de céu. Você sabia disso?
como eu posso dizer por aí que inferno não existe, se o Senhor Jesus, quando esteve ensinando aqui, ele falou mais de inferno do que de céu. Então, o inferno existe. E eu não consigo pregar sobre o inferno por causa da dor que eu sinto das almas que vão para lá. De pessoas que sem Jesus estão morrendo, especialmente nesses dias, não é? Quando nós estamos tendo muitas perdas, pessoas estão partindo sem Jesus. E qual o destino delas, irmãos? Quando eu mergulho a minha mente, meu olhar, meu coração no texto sagrado, e eu estou percebendo que o destino delas é o inferno, isso dói meu coração, isso me machuca. Eu tenho muita dificuldade de pregar sobre isso. Por isso, irmãos, isso tem que ser um fator motivacional para nós. O amor pelas almas perdidas. Temos o entendimento de que essas pessoas que estão à nossa volta, que estão ao nosso alcance, ao alcance da nossa voz, do nosso testemunho, se elas partirem hoje sem Jesus, elas terão uma morte eterna, sem mais nenhuma oportunidade. Porque o inimigo tem pregado doutrinas que ensinam de certas oportunidades, de voltar à vida e nascer de novo. A palavra de Deus diz, após a morte, segue-se o juízo. É bíblico. Foi destinado aos homens morrerem uma única vez, diz a palavra de Deus. Enquanto isso não acontece, é necessário que eles possam se posicionar. Enquanto vida e entendimento e consciência têm, confessar Jesus como Senhor. E se eles não fazem isso em vida, o destino deles é terrível. Isso machuca o meu coração. Isso serve para que eu possa, as pessoas que estão à minha volta, possam anunciar, pregar para elas, para que elas não morram sem Jesus. Vocês sabem de uma experiência que eu tenho, de um jovem amigo que morreu sem Jesus. E até hoje eu sofro com isso. Eu tenho dificuldade de mencionar isso, porque na minha juventude, eu não tinha maturidade o suficiente para ter esse entendimento. E eu permiti que aquele amigo morresse sem Jesus. Eu tendo a palavra do Evangelho para anunciá-lo, e eu não fiz. Isso dói muito no meu coração, porque a alma dele grita em meus sonhos. Por quê? Por que você não pregou para mim? Meus irmãos, isso é algo que o Espírito de Deus me ajuda a suportar. Mas eu digo para você, é algo terrível de experimentar. Não deixa ninguém do seu círculo de relacionamento partir sem você ter falado de Jesus para ele. Porque o sentimento de culpa é terrível. Só mesmo o Espírito de Deus para consolar e confortar o nosso coração. Então, o amor pelas almas, pelo destino delas, é um fator motivacional. Sexto, irmãos, João 4,35, o que é que diz? Diz assim: não dizem vós que ainda há 4 meses até a ceifa? Eu, porém, vos digo, erguei os olhos e vede os campos, pois já branquejam para a ceifa. Sabe qual é o sexto motivo aqui que me leva a pregar o Evangelho? É simples, numa síntese, urgência da missão. É urgente, irmãos. Jesus pega aqui o que alguns estudiosos dizem, era um provérbio popular dos judeus para os apressadinhos. Tinha gente agoniada, pessoa que gosta das coisas rápidas. Vamos, calma, eles usavam sempre assim, calma, falta 4 meses ainda para a ceifa. Tipo assim, vai devagar, rapaz, que agonia, que pressa. Os judeus usavam muito esse linguajar, né, essa brincadeira, essa referência, esse vocábulo, né, para referir a pessoa. Tem calma, que agonia. Ainda falta 4 meses para ser.
Jesus pegou esse provérbios entre eles e diz, vocês costumam falar que falta 4 meses ainda para a colheita. Eu, porém, vos digo, levante os vossos olhos e vejam que os campos já estão floridos, que já é tempo de fazer a colheita. Então, Jesus não está falando, logicamente, dos campos lá de Israel. Aqui, o interessante, o contexto desse versículo é que Jesus tinha acabado de falar com a mulher samaritana, ela tinha ido para a cidade anunciar, dizendo, será que nele não é o Cristo? E aos estudiosos, provavelmente uma grande multidão de pessoas já estava vindo com ela, para encontrar quem era esse Jesus. E provavelmente, quando Jesus disse, levante os vossos olhos, eles olharam e viram a multidão que vinha em direção àquele poço, interessada na mensagem que aquela mulher falou. Olha, é urgente, não vai demorar muito, já está pronto, é agora, esse é o momento. Então, meus irmãos, a gente sempre acha que dá tempo, sempre acha que vai ter outra oportunidade. Não, tanto para quem não tem Jesus, não confessou Jesus como Senhor, eu quero dizer para você que você não tem domínio sobre o tempo. Você não sabe nem se sai vivo aqui de dentro desse salão. Você não tem como garantir isso. O seu controle é do agora. Não tem mais. O passado acabou. E o futuro não te pertence. Então a hora de decidir-se por Cristo é agora. Enquanto oportunidade você tem. Quantas vidas disseram, não, depois. Você esperar um pouco mais, eu vou, semana que vem eu me converto. E não tem a oportunidade de voltar e confessar Jesus como Senhor. Eu até conversando com o missionário Duda de Itaperuá, ele disse que a conversão dele foi assim. Ele passou quase um mês, toda semana, não, para a semana. Não, para a semana eu vou. E no dia que ele decidiu, o pastor não fazia o apelo. E no dia que o pastor fazia o apelo, ele dizia, não, depois. E aí eu não sei exatamente quanto tempo foi, se ele estiver me ouvindo aí, ele depois vai dizer para mim, que ele costuma escutar o culto lá em Itaperuá. Então, mas demorou muito para ele. E eu disse para ele, tu tivesse sorte, né? Deus foi misericordioso contigo, porque se nesse período de tempo tu partisse, né? Porque a gente fica pensando que tem domínio, né? Eu vi um vídeo assim que me chocou um pouco, de um acidente de automóvel com 3 moças, na verdade, e elas estavam na estrada e fizeram um vídeo selfie, né? Cantando, brincando na estrada, e diz que 2 ou 3 minutos depois daquele vídeo, ela bateu de frente com o caminhão e elas morreram, né? E me chocou nesse sentido, poxa, tanta alegria, tanta vitalidade, tanto vigor, e 3 minutos depois elas já não existiam mais. Depois mostra o vídeo e depois mostra a foto do carro e dos corpos estendidos. E é chocante por causa disso que eu estou falando. Jamais elas imaginariam que 2 minutos ou 3 minutos depois daquele vídeo, elas não existiam mais. A gente sempre acha que tem muito tempo, tem tempo de sobra. É hora de decidir agora. E também para aquele que vai pregar. Não pense que você vai ter muito tempo de anunciar. Você não tem muito tempo. A obra, a missão é urgente. Isso tem que ser um fator motivacional para você. Porque quando você tem um médico de manhã cedo, você acorda bem cedinho, se levanta, toma café, se arruma e vai para o médico. Porque você tem essa necessidade. Então você se levanta e vai fazer. Então faça compromisso com a pregação do Evangelho, com hora marcada, como que você não tivesse mais tempo para fazê-lo. Viva o hoje, como se você não vai ter amanhã a oportunidade de pregar. E finalmente, irmãos, para encerrarmos por hoje, de fatores que nos levam, que nos animam, que nos faz cumprir a missão de Jesus, que nos disse para ser testemunhas dele. O último fator nós encontramos em 2 Coríntios, capítulo 5, versículo 18, 19 e 20. Que diz o seguinte: ora, tudo provém de Deus que nos reconciliou consigo mesmo. Deus nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber,
Que ministério é esse? Que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões. E Ele nos confiou a palavra da reconciliação, que diz, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio, em nome de Cristo, pois rogamos que vos reconcilieis com Deus. Vocês são ministros, sabiam disso? Se não sabia, fique sabendo. Paulo diz que Deus nos deu, a cada um de nós, um ministério, um serviço. Hoje, dizer ministro não sei o que, a gente diz, olha, é autoridade, né? Eu sou o ministro da economia, eu sou o ministro da saúde. Ministro, na verdade, é servo. É servo. As pessoas não têm esse entendimento. Se acha, eu sou autoridade agora, né? Mas ministro é servo. A palavra de Deus diz que nós recebemos um ministério, todos nós, está em nossas mãos um ministério. E esse ministério chama o Ministério da Reconciliação. Cabe-nos trabalhar nesse ministério. E a palavra de Deus diz, como se Deus, por meio de mim e de você, dissesse ao mundo, arrependam-se. Temos exercido esse ministério? Talvez não. Talvez Deus nos deu, mas a gente não se apossou desse ministério. Paulo diz, todos nós temos. Então, meus irmãos, esse é um fator que nos motiva a sermos ministros de um ministério tão especial, que é reconciliar o homem com Deus por meio de Jesus, ou da pregação do Evangelho. Que Deus te abençoe. E que você, na missão de pregar o Evangelho, de ser testemunha de Cristo, você possa anunciar o Evangelho motivado, cheios de fatores que te alegram, que te animam, que te faz pregar o grande amor de Deus por você. O grande amor de Deus pelo homem. Deus ama o mundo de uma tal maneira que Ele entregou, que Ele doou, que Ele deu o seu único filho para morrer no meu lugar. Que Deus vos abençoe, meus irmãos. Vamos louvar ao Senhor mais uma vez, nosso louvor final.